Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Adriano, psicanalista clínico, pesquisador e escritor. E, e hoje eu vim bater um papo com você, trazer uma reflexão psicanalítica sobre a capacidade do ser humano em superar obstáculos, tá? É muito legal, na realidade, porque nós vivemos muitos altos e baixos na vida, né? E como explicar isso daí? Como é que a psicanálise ela pode explicar algo tão grandioso, tão valioso, né? Que é essa potência que existe dentro de cada um de nós. Vamos lá? Vamos ter um exemplo assim, se a gente começar, por exemplo, sobre a queda como parte de construção do eu, tá? Então, na psicanálise, queridos, o obstáculo ele não é apenas algo extremo, né, que impede o nosso avanço, tá ok? Ele frequentemente ele representa um ponto de tensão entre aquilo que o sujeito deseja, tá ok? E aquilo que o sujeito teme, tá? Então ele superar um obstáculo, ele vai dizer dessa seguinte forma, ele vai implicar, tá? Uma travessia, uma zona de conflito, tá ok? E é justamente nesse atravessamento que o eu se transforma, né? Freud ele já apontava que o sofrimento psíquico ele pode ser o motor de mudança, né? Porque ele obriga o sujeito a reorganizar as suas defesas, o seu modo de lidar com a sua realidade e com as suas fantasias, ok? E é interessante porque se a gente começar dar seguimento nesse pensamento, tá ok? A gente vai entrar, por exemplo, na questão do desejo. O desejo ele pode ser usado como força de movimento, né? Então, para além das dificuldades, há sempre um desejo que insiste. Então, a Lacan, por exemplo, ele diria que o sujeito ele só se move porque algo o falta, né? E é esta falta que o pulsiona, ok? Superar obstáculos, então é também uma forma de sustentar o próprio desejo diante das frustrações, da ok, inevitáveis da vida. Né? O obstáculo, paradoxalmente, ele dá forma ao caminho, ele delimita, ele desafia, ele convoca o sujeito a se posicionar. Né? Então a superação, por exemplo, diante de uma situação dessa, ela é vista como o quê? Como uma reinvenção. Então, quando alguém supera um obstáculo, ele não retorna ao ponto inicial. Então, há sempre uma transformação, às vezes sutil, às vezes radical, né? E a psicanálise ela vai entender e vai explicar que esse processo, né, é como uma reconfiguração das identificações, das narrativas e das formas de simbolizar a experiência. Então, superar não é apagar o trauma, né, ou a dificuldade, mas seria mais ou menos integrá-lo num modo que o deixe de, como que eu posso dizer para você, que deixe de paralisar o sujeito, né? Então, quando a gente olha tudo isso daí, a gente consegue entender que esta competência, essa capacidade que o ser humano tem, ela pode ser explicada de uma forma desafiadora, onde o indivíduo, na realidade, ele precisa desse impulsionamento, conforme Lacan diz, né? Para ter aquilo que está faltando, para ter aquela conquista, para poder fazer a diferença na vida de si mesmo, na vida própria do indivíduo, né? E essa potência humana, na realidade, é a capacidade de superar obstáculos, não é uma qualidade heróica, tá? Mas é uma dinâmica psíquica contínua. Então o sujeito cai, se confronta, se reorganiza e segue. Cai, se confronta, se reorganiza e segue. Tá? É nesse movimento que a vida psíquica ela se mostra mais viva, porque cada superação revela que, apesar dos limites, o ser humano, né, é capaz de criar novos sentidos para si e para o mundo. Tá entendendo? Então, você que
que está passando por uma determinada dificuldade, que tem um determinado desafio, está faltando um incentivo, algo precisa te impulsionar, então já posso te dizer, né, que a melhor forma de impulso é o desejo da conquista. É onde você coloca para si mesmo, tá ok? E traça o objeto de desejo, né? A vitória desejada, a conquista, né? E aí, dessa forma, você vai se concentrar em apenas o quê? Seguir o caminho para poder ter essa conquista, essa satisfação pessoal, né? Então, se você, na realidade, está precisando de um impulso, aí está o teu impulso, tá ok? Aquilo que te falta é aquilo que você deve perseguir. Fica a dica, tá bom? Grande abraço!